Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do radialista. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado ao direito do trabalho. Vamos conversar com a doutora Flávia Fernandes de Góes, advogada especializada em direito de trabalho, que vai falar sobre a importância do compliance trabalhista nas empresas. Boa noite, doutora Flávia. Obrigada por sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite para participar do programa de hoje. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Flávia vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutora Flávia, o que é o compliance? Ótima pergunta para iniciarmos o nosso papo de hoje, né? O compliance, ele deriva do termo em inglês to comply, que significa cumprir, satisfazer, realizar o que foi imposto. Né? Ele pode ser tratado, então, como o princípio da governança corporativa, que ele tem como objetivo promover uma cultura de ética, de transparência, de efetividade na gestão, onde todos aqueles colaboradores, todos os integrantes daquela organização, daquela empresa, eles vão estar observando a legislação, os regulamentos internos daquela empresa, pautados, né, nos princípios e nos valores daquela organização. Seguir as regras, né? Tem que seguir as regras, né? Na verdade, além disso, o compliance, além de seguir as regras, ele ele traz, assim, uma mudança na cultura da organização, do clima daquela organização, né? Então, se trata muito, assim, de uma diferença entre estar em compliance ou ser compliance. Estar em compliance seria a obrigatoriedade, né? Atender ao que está imposto pela legislação, pelas normas, de modo geral, apenas com uma mera obrigação, né? Mas ser compliance é mais abrangente, né? Então, além de observar a legislação, vai ser pautado naqueles princípios e valores éticos daquela empresa. Então, no dia a dia, as pessoas da empresa já sabem, até têm uma certa autonomia, porque sabem o que fazer, né? Sim, desde que tenha um programa de compliance bem implementado, com as ferramentas, né, que agora depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sim, as pessoas devem, né, ter ciência do que está sendo, né, tratado, qual é o papel fundamental delas ali dentro da empresa. E doutora, e esse programa, ele é ideal para todas as empresas? Sim, ele pode e deve ser implementado para todas as empresas, seja de pequeno, médio, grande porte, né? Claro que vai depender da peculiaridade de cada negócio, né? Da natureza daquela atividade. Por exemplo, né? Uma multinacional que fabrica autopeças e tem unidades em várias partes do mundo, com inúmeros funcionários, ela vai ter umas peculiaridades, né? Especificidades diferentes
de uma empresa, por exemplo, uma empreiteira de obras que constrói estradas no Brasil, somente no Brasil, por exemplo. Então, cada uma vai ter um programa de conformidade, mas ela vai ser diferente, né, para cada ramo de atividade. De acordo com o seu tamanho. Exato. E como implantar o compliance trabalhista na empresa? Bem, no primeiro momento tem que se identificar, né, quais são todos os normativos daquela empresa que compõem, né, a legislação laboral como um todo, normas internacionais, quais são obviamente, né, a CLT, Constituição Federal, quais são as normas coletivas que são aplicáveis àquela categoria, tanto empresarial quanto à categoria econômica, né? Além disso, monitorar e fiscalizar o cumprimento dessa legislação. Identificar possíveis lacunas que possa haver ou que não tenha, né, um código de ética e conduta, regulamentos internos, políticas, ou que tenham, mas que devam ser melhorados, aprimorados. Né? Então, às vezes tem e não está escrito, né? É importante escrever aquilo que já é o dia a dia da empresa. Exatamente, né? Porque muitas vezes o empregador entende que a pessoa já tem ciência disso, mas se não está escrito ou se não há um treinamento periódico, como é que vai saber, né? Se essa pessoa tem ciência realmente do que está posto, do que a organização espera daqueles funcionários, daqueles colaboradores, né? Então, na verdade, ele é, assim, um programa de compliance não é algo rígido, né? Ele vai se adequando de acordo a cada atividade, cada natureza do ramo de atividade da empresa, e ele pode ser tanto aplicado na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, né? Por exemplo, na fase pré-contratual, em que pese não pareça, né, mas existem inúmeros litígios trabalhistas decorrentes de falhas na fase pré-contratual. Por exemplo, em questões envolvendo anúncios de emprego, exigências de certidão de antecedentes criminais, retenção de CTPS, enfim, inúmeras questões. Na fase contratual, muito mais ainda, né? Questões envolvendo assédio moral, assédio sexual, discriminação no ambiente de trabalho, medidas preventivas, né, relativas à saúde e segurança do trabalho. Começar a trabalhar sem contrato assinado. Acontece isso, será? Acontece, né? Então, realmente, já há uma falha ali de compliance no sentido de não estar observando a legislação do trabalho. O exame médico obrigatório, admissional. Exatamente. E, doutora, quais são os principais normativos que devem ser observados para que se possa, então, manter o compliance trabalhista? Sim. Bom, como falei anteriormente, né, o principal que deve ser observado, normas internacionais do trabalho, por exemplo, as convenções da OIT, legislação federal, CLT, medidas provisórias, decretos, normas coletivas, a categoria, os próprios regulamentos internos, o Código de Ética e Conduta, né, são todo esse arcabouço, né, geral aí de normas relativas ao direito do trabalho. Interessante. E, doutora, e quais as vantagens e desvantagens do programa de compliance? Bem, como vantagem, nós temos inúmeras, né? Principalmente aliado, né, atrelado às boas práticas, né, dessa organização pautadas em ética e integridade, consequentemente eu vou ter uma boa imagem da minha empresa, uma boa reputação, né? Isso vai me permitir também angariar negócios, atrair clientes, né? Também isso aí vai me trazer possibilidade de contratar com o poder público, né? Porque temos a lei anticorrupção, né, que ela obriga, né, as empresas que vão contratar com o poder público a ter um programa de compliance implementado. Melhora da qualidade e produtividade dos empregados, né, vai melhorar o ambiente de trabalho. Detecta, né, eventuais desvios de finalidade ou, se são detectados, ele antecipa, né, possíveis sanções, né, dos órgãos de fiscalização. Então, tem inúmeras vantagens, né? E como desvantagens, só vejo uma, assim, que desde que se o compliance ele não é bem implementado, ele é mal estruturado, ou seja, se eu tiver só um compliance de papel ou de fachada, né, apenas assim como uma estratégia de marketing... Para cumprir tabela, ou para participar da licitação, talvez. Exatamente, mas que na prática eu, assim, coloco para fora, passo uma percepção de que a empresa está cumprindo com a legislação, mas na prática, daqui a pouco está
tendo alguns comportamentos, algumas atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho, por exemplo, né? E isso é muito ruim para a reputação da empresa, para a imagem. Né? Eu acho também que é uma questão aquela dor da mudança, né? Do processo de implementação, que geralmente, num processo de mudança, há aquele desconforto inicial que vão mudar algumas coisas, então geralmente dá aquela... Exatamente, porque como é uma mudança de cultura, né, como falamos no início, né, além de ser toda uma observância, né, a legislação, o compliance traz uma mudança radical, muitas vezes, de cultura, né, daquela organização. E, doutora, o compliance, tu considera ele passageiro ou tu acha que ele vai permanecer mesmo concreto aqui no nosso país? Não, com certeza ele vai permanecer, né? Ele veio para ficar desde a Lei 12.846 de 2013, né, que é a Lei Anticorrupção, com o seu decreto regulamentador, que traz, né, toda a obrigatoriedade, né, de ter os programas de compliance para quem quiser contratar com o poder público. Né? Então, inúmeras leis municipais, inclusive no nosso estado, temos diversas leis municipais que já prevêem, né, a obrigatoriedade de programas de compliance para quem quiser contratar com o poder público municipal. Então, realmente, ele veio para ficar. Que bom. Sabe que eu estava conversando com uma empresa no ramo de transporte semana passada e eles implementaram um compliance há 5 anos atrás. E até 5 anos atrás, a quantidade de reclamatória trabalhista que eles tinham era muito grande. E, tipo, processo de 300, 400, 200 mil reais, é uma empresa de porte médio grande, né? Mas, seguramente, isso impactava muito no resultado da empresa, né? E após implementar a ferramenta de compliance e outras ferramentas também ajudou muito na implementar ferramentas de produtividade e reduzir um passivo trabalhista que era enorme. Sim, perfeito, com certeza. Isso é uma das principais vantagens até, né, do compliance trabalhista em si, que é a redução de passivos trabalhistas. Com certeza, quando se tem esse compliance bem implementado, com observância de toda a legislação trabalhista, com certeza, consequentemente, vai ter esse aumento de produtividade, melhoria do ambiente de trabalho, a empresa vai estar observando corretamente as normas de saúde e segurança do trabalho, então, é decorrência lógica, né, a redução de passivo trabalhista. Doutora, e quais as principais ferramentas do compliance? Bem, temos várias ferramentas, né, necessárias para uma boa implementação do programa, que é principalmente o principal ponto, o principal pilar, o suporte da alta administração. Na verdade, a alta administração ela tem que internalizar nesses valores, essas boas práticas, porque o exemplo é de cima para baixo, né? De nada adianta a alta direção, a alta administração não se comprometer, né, com o programa de compliance, porque não vai surtir efeito, né? Outra questão muito importante, né, como ferramenta de compliance é a gestão de riscos, né? É uma metodologia que é aplicada para se fazer todo o mapeamento, né, análise de risco e como mitigá-los desde que detectados e qual seria o grau de impacto, né, daquele risco. Outra ferramenta extremamente importante que é a elaboração, né, dos códigos de ética, de conduta, regulamentos internos e políticas, né? O código de ética e conduta ele vai me pautar, né, realmente quais são os valores e princípios que eu espero que sejam seguidos por todos daquela organização. Já os regulamentos internos eles tratam especificamente das questões contratuais relativas aos meus funcionários, por exemplo, questões envolvendo o uso de uniforme, procedimentos sobre abono de faltas e licenças, questões atinentes à saúde e segurança do trabalho, como manusear equipamentos e máquinas, né, por exemplo, questões envolvendo benefícios, né, que eu vou aplicar para os meus trabalhadores e inúmeras questões. Outra ferramenta, que é canal de denúncias. Canal de denúncias é extremamente importante para um bom sucesso dentro do programa de compliance, porque ali eu vou receber, canalizar essas denúncias, inclusive muitas vezes, né, denúncias envolvendo assédio sexual, assédio moral, discriminação, né, no ambiente de trabalho. Então, eu posso aplicar até um canal de denúncias interno, somente para os meus funcionários, ou externo também para fornecedores, clientes, de modo geral. Próximo passo, investigações internas. Eu tenho que ter um tratamento específico para aquelas investigações internas, de forma de tratá-las de forma totalmente sigilosa, durante todo esse processo de investigação, apurada irregularidade, como eu vou aplicar essa medida disciplinar, por exemplo, né, apurado um assédio, como eu vou aplicar essa medida disciplinar para um determinado funcionário.
Treinamentos também são extremamente importantes, como falávamos antes, porque de nada adianta eu ter um programa de compliance implementado se eu não treinar os meus funcionários de como, né, o que eu espero deles, né, o que eles devem Eu acho que é observar. importante também que às vezes o que está escrito, mas a pessoa lê e interpreta de um jeito, né? Outra pessoa lê e interpreta de outro jeito. Então, essa questão dos treinamentos acaba que ajuda a ter essa interpretação única do que está escrito, né? Exato, e treinamentos e a comunicação é extremamente importante, porque dependendo do porte da empresa, eu vou comunicar, fazer um treinamento diferente para cada setor, né? Na fábrica, para as lideranças, para os vendedores, né? Para os líderes de forma geral. Então, são linguagens diferentes, o enfoque vai ser diferente. E, doutora, quanto tempo leva para o programa começar a dar resultado, então? Desde que eu tenha um programa de compliance robusto e bem implementado, eu já rapidamente começo a verificar resultados no sentido porque eu consigo rapidamente identificar quais são os riscos e se porventura eu identifico ou algum desvio da finalidade que efetivamente ocorreu, rapidamente eu consigo saná-los, mitigá-los, né? Mediante toda essa estrutura, essa ferramenta, né, de compliance, de uma investigação correta dessa apuração, né? De como eu vou aplicar a penalidade. Então, e assim, de modo geral, né? Como ele vai me trazer todo um bom ambiente de trabalho, um clima, né, da organização mais ameno, eu vou conseguir ter uns resultados bem rápidos, né? No momento que já começar a implementar, as pessoas já vão ver, a empresa está mudando, a empresa já está seguindo a legislação, tinha algumas coisas que ela não estava... Porque a equipe sabe muito a legislação, né? A gente sabe quando não está sendo cumprida alguma coisa. Às vezes o empreendedor, o empresário, talvez não está bem assessorado, né? E pode estar fazendo algumas coisas sem saber. Outras vezes ele acaba, vou correr esse risco, né? Mas tem outros impactos negativos muito grandes, né? Seja no clima, seja no engajamento e seja no bolso também depois, nos processos trabalhistas. Exato, porque também, além de passivos trabalhistas, o compliance ele ajuda também a prevenir eventuais sanções, penalidades administrativas, né? Perante autos de infração, perante o Ministério Público do Trabalho, né? Então, ele vai me antecipar eventuais problemas, né? E redução de custos nesse sentido, né? Com certeza, aos pouquinhos, os resultados já vão aparecendo, não é, doutora? Então, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a doutora Flávia Fernandes de Góes, advogada especializada em direito do trabalho, que está falando sobre a importância do compliance trabalhista nas empresas. Doutora Flávia, qual o primeiro passo para implementar o programa? Bem, eu tenho que estabelecer prioridades, né? Primeiro, identificar quais são os meus riscos mais graves e mais iminentes que eu tenho naquela empresa, tenho na minha empresa. Então, identificar esses riscos e estabelecer um plano de ação, prioridades, né? O que eu vou focar? No caso, né, no compliance trabalhista, eu vou focar, então, numa estrutura, né, de elaboração do Código de Ética e Conduta, dos regulamentos, das políticas. Qual vai ser o meu público-alvo? Empregados, prestadores de serviço, empresas terceirizadas, né, meus parceiros comerciais. Revisar aqueles contratos de trabalho para ver se não está faltando, né, algumas cláusulas obrigatórias. Às vezes aquele contrato que é o único para todas as áreas da empresa, né?
Exatamente, e não se observa as peculiaridades de cada função, né, de cada atividade. Equipe comercial, equipe da fábrica, os administrativos são realidades diferentes e exigem contratos diferentes também. Sim, sim, com certeza. Inclusive, contratos com prestadores de serviço, né, com as empresas terceirizadas é bem importante. Dependendo do objeto do contrato e da parceria comercial que eu estou tratando, vai ser um contrato diferente. Ah, bem. E agora eu venho pedir atenção aí, você de casa que está nos assistindo, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Meu nome é André Luiz, eu sou de Novo Hamburgo e a minha pergunta é: gostaria de saber se a minha empresa, que tem poucos funcionários, vale a pena realmente investir nisso? Com certeza vale a pena, porque como tudo, né, que a gente conversou hoje, a reputação, a imagem da empresa, ela é muito importante hoje em dia, né? Imagina danos à imagem, isso pode ocasionar um desastre, né, para a empresa. E, né, mesmo que a empresa tenha poucos funcionários, se eu tenho uma ação trabalhista, ela pode me ocasionar um rombo também muito grande, né, na minha empresa. E muitas vezes, infelizmente, pode ocasionar o fechamento daquela empresa. Isso, infelizmente, é muito triste, né? As empresas acabam deixando esse assunto trabalhista em segundo plano, né? Depois a gente vai olhar isso, vamos começar agora, vou contratar aqui, depois a gente resolve isso, né? E vai deixando isso para depois, no fim a rotina acaba tomando, né, o tempo da pessoa e não acaba fazendo certo. E depois passa aí 1, 2, 3 anos e chega um passivo trabalhista que tu vê empresas com relativo sucesso, com ótimos produtos, ótimas margens, acabam fechando porque aparecem um passivo trabalhista que é impagável muitas vezes. Sim, exatamente, exatamente. Eu acho também que quando fala de pequena empresa, a gente acaba, às vezes, um código de ética, um código de conduta, né? Eu acho que o importante é começar a fazer, assim, mesmo que seja um modelo mais simplificado para uma empresa pequena, mas que faça um documento, aqui da empresa a gente faz desse jeito, isso aqui é importante para nós, mesmo que seja e até um documento vivo, né? Porque ele vai lembrando, vai passando por uma situação nova, vai complementando esse documento. Isso é bem importante, porque, inclusive, ele não fica rígido, né, fixo, porque temos várias alterações legislativas que a gente tem que estar... O programa de compliance tem que estar em permanente aprimoramento, né, desenvolvimento, porque não pode ser realmente rígido, porque eu tenho essas alterações legislativas, por exemplo, de 5 anos para cá, quanto que a gente teve de alterações trabalhistas, né? Nossa, desde muitas. 2017, a reforma trabalhista, em decorrência da pandemia, nem se fala, né, todas as medidas provisórias, leis, questões, né, atinentes a controle de jornada, teletrabalho, que veio, né, para ficar também em muitas empresas que antes não eram aplicadas. Como é que eu faço? Aplico ou não aplico? Então, eu tenho que colocá-las, todas essas disposições, né, no Código de Conduta e nos regulamentos internos também. Mas mesmo sendo uma pequena empresa, além de colocar, eu preciso treinar aqueles funcionários, comunicar e mostrar o que está escrito ali. Doutora, e uma pergunta que muitos telespectadores estão ali perguntando para si mesmos e querem fazer aqui, empreendedores, empresários, né? A aplicação do compliance é muito caro? É uma ótima pergunta. Me perguntam muito isso também. Na verdade, vai depender do porte da empresa, tá? Obviamente que uma multinacional, né, que precisa de um programa de compliance muito mais estruturado, mais elaborado, que vai exigir também implementação de softwares, né, para fazer, por exemplo, a gestão de riscos. Então, vai depender do porte da empresa, né? Mas, com certeza, independente do porte da empresa, o valor despendido com um programa de compliance vai ser, com certeza, bem menor se apurarem não conformidades, se apurarem irregularidades, onde vou ter sanções, penalidades muito maiores. E mais uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Como saber se realmente eu preciso disso? Quais os critérios que devem ser observados, então? Perguntou a Verônica Albuquerque, aqui de Canoas. Verônica, como saber se precisa disso? Por exemplo, se a tua empresa, você observa que está com uma queda de produtividade dos seus empregados, que há problemas no ambiente de trabalho, né?
problemas assim, de relacionamento entre colegas, entre lideranças, com as lideranças, muita rotatividade, né, de empregados, muitas dispensas, por exemplo, por justa causa. Então, certamente há necessidade muito rápida, né, de uma implementação do programa de compliance trabalhista. Doutora, mas complementando a pergunta da Verônica, existe um número mínimo de funcionários para se aderir ao programa ou não? Não, não existe, porque como eu falei, né, Amanda, uma reclamatória trabalhista pode impactar muito negativamente uma empresa, né? Então, independente do número de funcionários, por todas as vantagens, né, que traz o programa de compliance trabalhista, e também de todas as áreas, né, da empresa, com certeza, independente, né, do número de funcionários, ele tem que ser aplicado. Interessante. Até porque um processo trabalhista, ele não é de acordo com o porte da empresa, né? Já relacionado com o que não cumpriu ou não cumpriu do contrato. Então, uma pessoa que ganha 3 mil numa pequena empresa ou numa grande empresa, se não cumpriu tudo que tinha que cumprir, o valor da causa trabalhista vai ser o mesmo, independente do porte da empresa. Mas é importante ressaltar realmente essa questão da quantidade de pessoas, porque daí o empresário pode pensar, eu tenho só 4 funcionários, eu não preciso. Mas aquele único funcionário pode quebrar a empresa com uma única ação, né? É isso que a gente vem comentando aqui, então. Doutora, e quais as principais razões que fazem o compliance fracassar nas empresas? Uma das principais questões, né, que podem trazer o fracasso do compliance é, primeiro, não comprometimento, né, dos diretores, né? Então, isso já vai, consequência lógica, né, do fracasso do programa. Mas também você aplicar um programa de compliance e exagerar, por exemplo, no poder diretivo do empregador. Muitas vezes há uns exageros no sentido de violações à privacidade, aos direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Então, isso, consequentemente, vai me trazer o fracasso, né, do programa, não vai surtir efeito, né, como se deveria, né? Mais uma perguntinha que chegou aqui, então, através do nosso WhatsApp. Por enquanto, minha empresa está descapitalizada. Mesmo assim, posso colocar em prática algumas medidas do compliance? Perguntou o Marcos de Cachoeirinha. Pode. O principal vai ser prioridades, né? Qual é o meu risco mais urgente? O que eu tenho de mais urgente para resolver, né? Então, é identificar e criar um plano de ação para mitigar esse risco ou para, se eu tenho um desvio de finalidade, algum problema, uma irregularidade, né, instaurada ali, focar naquilo, nesse primeiro momento, só focar numa determinada questão. Doutora, mas vamos supor que essa pessoa que fez a pergunta, agora o Marcos Cachoeirinha, né? Quais são o profissional ou os profissionais que ele deve procurar para ajudá-lo a implementar o compliance da empresa dele? Isso é uma ótima pergunta que também é bem recorrente, né? O compliance, a pessoa responsável, né, pela implementação do programa, ela pode ser uma pessoa da empresa, né? Uma pessoa só, também dependendo do porte, que se chama o Compliance Officer, que é uma pessoa responsável, ou um comitê de compliance. São várias pessoas que vão trabalhar, né, nessa implementação. O ideal é que seja contratada uma empresa externa para a implementação do programa, porque já vem, né, com essa expertise técnica para fazer isso. Mas também acho que uma empresa muito pequena, está começando, está sem recurso, provavelmente ele deve ter um contador e um advogado que apoia ele. São 2 profissionais que já podem estar auxiliando ele nesse início, né? Não tem como manter um comitê, uma empresa pequena, claro, né? Mas são 2 profissionais que toda empresa tem e já pode estar tendo auxílio desses 2 profissionais para estar auxiliando. Mas principalmente sempre manter então as regras da legislação, né, doutora? Fazendo o programa ou não, mas manter as regras tudo certinho, né? Sim. Doutora, e para finalizar, como o compliance pode atuar na diminuição das demandas trabalhistas? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Isso, já falamos um pouquinho, mas resumidamente, né, a implementação, né, correta, né, de todas as ferramentas, né, que nós trouxemos do programa de compliance, ela consequentemente vai reduzir, né, os passivos trabalhistas, os litígios, né, de modo geral. Com certeza, então. Eu quero aproveitar e agradecer a doutora Flávia pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Muito obrigada. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV.
E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a doutora Camila Marta, advogada e especialista em direito de família, para falar sobre planejamento sucessório. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.